E aí, mais análise hoje? Hoje eu vou analisar Leaf 11 ou Life 11, chame como quiser, que um inscrito pediu, inclusive ele mandou lá no Instagram. Então, como é que eu faço para você analisar um fundo que eu quero investir ou mesmo que eu já tenho investido? Como é que eu faço isso? Primeiro, se inscreve aqui no canal e deixa esse fundo aí, fala, olha, eu quero que você analise esse fundo, deixa nos comentários, ou lá no Instagram também pode me mandar que eu analiso, o desejo de vocês é uma ordem, fechou? Mas antes tem que se inscrever e me seguir lá no Instagram, senão eu não vou analisar fundo de quem não é inscrito, fechou? Então vamos dar uma analisadinha como é que tá o fundo. Aqui no relatório do mês de outubro dele, a gente tá falando de um fundo que passou por uma emissão recente de 115 milhões, ou seja, dobrou o patrimônio do fundo, era um fundo de 200 milhões, passou por uma emissão de 115 milhões, agora tem 340 milhões, né? São 13 mil cotistas. O fundo, ele tava acima do VP, inclusive, né? Só que agora o VP dele deve ter caído, então não é todo esse desconto aqui que você pode ver. O valor patrimonial do fundo deve estar em 9,50, mais ou menos, algo em torno disso. Então, ele tá mais próximo do VP do que aponta nesses sites aqui, né? E além disso, ele paga um dividend yield muito agressivo, né? A gente já explica. É um fundo imobiliário, não é FIAGRO, não é FDIC, não é nada. É um fundo imobiliário com CRIs pagando 18% ao ano, quase, né? Com esse rendimento que vai vir agora, vai ser 18%. Então, o que será isso, né? Como é que deve ser esse fundo? Inclusive, é um fundo bem arriscado, então vamos analisar o que tá por trás desse fundo, né? E aí a gente tá falando aí de uma gestora que eu não conhecia, né? LCP, interessante, uma gestora aí que, pelo trabalho desse fundo aqui, é uma gestora boa, uma taxa de administração cara, inclusive é a mesma taxa de administração do Tigar 11, então aí, né, não dá pra comparar, mas tudo bem, a gente vai aceitar essa taxa aqui. E, inclusive, esse fundo é muito parecido com o Tigar 11, eu vou deixar o vídeo aqui no card, com o VRTM, vou deixar o vídeo aqui no card também, e com as operações ali do MXRF, e vou deixar o vídeo aqui no card também, mas principalmente com as operações do Tigar 11 no que tange a crédito, principalmente, tá? Então vamos dar uma analisadinha como é que tá o fundo, você já vai entender tudo que tá acontecendo. Ele comenta aqui sobre a emissão dele, né? Foi uma emissão de 115 milhões de reais, e agora em outubro ele fez algumas aquisições. A primeira dele foi o Cribec, uma emissão de 45 milhões, que ele investiu 3 milhões, 1% do fundo, a IPCA mais 12, então altíssimo risco aí, né? O CRI Fazenda Bayer também foi uma emissão de 30 milhões, ele investiu 15 milhões de reais, ou seja, IPCA mais 13 também, muito alto, e também ele já tinha o Crivectra, comprou mais um pouco de Crivectra ali, e aí ele incluiu o empreendimento do Sky Residence, né, uma incorporadora aí, a Vectra, e aí ele comprou a dívida do Sky Residence também no portfólio, que já tem 97% das unidades vendidas, 55 quitadas, né, ou seja, já foi pago todo o valor da unidade, e as obras já foram concluídas, né, então tem uma garantia sólida aí. E aí ele tem a atualização da carteira, né, então como é um segmento, loteamento e incorporações, né? Primeiro de tudo, né? Pra você que não conhece, caiu de paraquedas aqui, vou deixar o vídeo no Tigar 11 e recomendo fortemente que você assista depois desse, ou até mesmo antes, né? Você que decide aí a ordem, mas eu vou explicar tudo aqui pra você entender tudo sobre o fundo, fechou? Então, o que é o fundo aqui? Ele investe da mesma forma que o Tigar 11 investe como sócio de empresas que fazem loteamentos e incorporações, ou seja, que fazem lotes para você construir a sua casa e prédios para você comprar um apartamento. O Tigar 11 funciona como o sócio da incorporadora e da loteadora, enquanto e o Tigar 11 também tem operações de crédito, que são os CRIs, para essas incorporadoras e loteadoras. Da mesma forma que o nosso Life 11 aqui, ele faz essa parte do crédito, né? Então ele empresta dinheiro e expertise para incorporadoras e loteadoras. E aí, como é um segmento que mexe muito rápido, né? Você vende um lote toda hora, vende um prédio, um apartamento toda hora, acaba que ele trazendo essa atualização da carteira aqui é algo muito legal, que ele traz pra gente, então é algo bem legal, bem transparente aqui, dá pra gente entender um pouco mais sobre o fundo, então bem divertido essa parte aqui de atualização da carteira dele, né? E aí aqui a gente tá falando que a gente tem o CRI do KSJRN, que é um empreendimento que não teve nenhuma venda em outubro, ou seja, ele não vendeu nenhum lote em outubro, só que a gente tá falando aí que tem bastante negociações agora, principalmente porque negociações vindo, né? Principalmente porque tem o Abitse, né? Pra você que não sabe o que é o Abitse, o que é o Abitse? Quando você vai construir tanto um loteamento, que são vários lotes, né? Uma fazenda que vira vários lotes ali para serem construídos casas, né? Um condomínio de casas, ou a incorporação também, o que acontece? Tem no vídeo do Tigar 11 explicando sobre isso, tem no VRTM explicando um pouquinho, o Tigar 11 é o mais completo, então são 45 minutos ali eu explicando tudo sobre esses segmentos, mas a gente tem aqui o Abitse. O que é o Abitse? Você tem o lançamento da construção, então eu anuncio que eu vou construir, ou seja, eu vendo na planta, enquanto eu vou construindo, você vai poder comprar na planta, e quando ele estiver pronto, eu vou vender ele já pronto, então eu vou vender ele acima do que eu vendo na planta. E aí, quando você vai vender o imóvel pronto, você precisa do Abitse. O que é o Abitse? É justamente o momento em que você está legalizado a vender aquele imóvel, porque esse imóvel está tudo certo, regularmente falando, né?
né? Falando na parte regulatória aí, tá tudo certo, então você emite o Habitse, e aí você precisa que o cartório aprove. Então, no caso desse CRI aqui, desse empreendimento aqui, do CRI KSJRN, a gente tá falando que o Habitse foi pago, mas ainda tem que ser emitido. E aí, emitindo, a gente vai poder, o empreendimento aqui pode ser vendido 90 lotes, né? Então, vai ser muito interessante. E isso também agrega valor, né? Você vai poder vender mais caro, porque justamente o cara que tá com urgência ali de construir a casa dele, ou de construir uma casa para poder vender, ele vai pegar algum empreendimento, né? Algum loteamento que já esteja com a Habitse emitido e pago, né? Obviamente. Então, a gente tá falando aí que é justamente esse caso aqui, a gente pode esperar mais vendas de lotes desse empreendimento aqui profundo. E o que se impacta o fundo, né? Porque o fundo é o devedor, diferente do Tigar 11, que se isso aqui acontece é algo excelente, aqui como é uma dívida, né? E ele é o credor, o fundo é o credor, e o CRI JSRN aqui, o KS JSRN, é justamente o nosso devedor. O que isso muda? Muda que a qualidade do devedor fica melhor, porque ele está com a saúde financeira melhor, e logo em seguida, por conta disso, o nosso queridíssimo fundo também tem uma qualidade financeira melhor, porque o devedor dele está melhor. Então, é interessante comentar sobre isso, justamente ter essa atualização da carteira aqui, porque a gente consegue ver o quão bom está o segmento do mercado, quão bom estão as empresas que o fundo empresta o dinheiro e quão bom está o fundo por consequência, né? Então tem o CRI Vector também, que teve 4 vendas aí de prédios, de apartamentos, né? E nenhum distrato, nenhum cancelamento de contrato. E teve então 4 vendas líquidas. Foi realizado um novo aporte de 30 milhões nesse mês de outubro, interessante. E aí ele incluiu o empreendimento aí, né? O prédio, o Sky Residence. E o Sky Residence é um edifício lá no Paraná, com 100 unidades. E aí só tem mais 2 em estoque, né? Ou seja, 97% aqui, 98%, como ele comentou, já foram vendidas, né? Então a gente só tem mais 2 em estoque, bem interessante. O preço por metro quadrado é de 7 mil reais nesses apartamentos, então deve ser um apartamento mais média e alta renda. Tem o CRI Vanvera também, teve 3 vendas líquidas, porém, né, 3 vendas líquidas negativas, né, porque teve 37 vendas de lotes, porém, a gente teve 50 distratos, né, cancelamentos de contrato na compra desse lote. Por que isso acontece, né? Você pode achar, pô, isso é ruim, então ele teve 13 cancelamentos aí líquidos de contrato, né, ele não conseguiu ter um resultado bom esse mês, mas isso é estratégico. Por quê? Quando você está falando que você vai vender um lote para pessoa ou um apartamento para pessoa, quem vai vender esse lote na primeira interação ali vai ser tanto a loteadora quanto a incorporadora, né? Tanto a construtora do prédio quanto também a loteadora. Ou seja, você está financiando aquela pessoa, porque a maioria das pessoas não vão pagar à vista. Só que quando você tem uma pessoa que não consegue pagar a parcela dela porque ela é um mau devedor, isso acontece que você faz o seguinte: quando esse cara fica inadimplente, ou seja, ele deixa de pagar 3 parcelas seguidas, você faz o seguinte: você fala, olha, cara, você não tá conseguindo pagar, tá tudo certo, vamos cancelar esse contrato aqui. E aí o cara fala, tá, tudo bem, vamos cancelar esse contrato. E aí no que você cancela esse contrato e o empreendimento já tá pronto, já tá com saúde financeira boa, você já recebeu o valor que esse cara te pagou nos meses passados, mas daqui pra frente você pode vender para um cara que tem uma qualidade de crédito melhor, um devedor melhor. E aí quando a incorporadora loteadora vende esse apartamento, né, esse loteamento para um devedor melhor, uma pessoa física melhor, acontece que a qualidade do empréstimo ali da construtora, da incorporadora, da loteadora melhora, por consequência o fundo também melhora, como a gente já falou. Então isso é interessante, essa venda estratégica, esse distrato dos contratos estrategicamente, para você trocar um devedor ruim para um devedor bom, né? A gente tem 94 dos lotes vendidos, e aí tem o CRI THL aqui também, a mesma coisa, 2 vendas e um distrato estratégico. E aí a gente está falando que ele saiu de uma evolução física de 60% das obras para 67% das obras, então teve uma evolução bem interessante aí nas obras, né? A gente tem o CRI Mirante também, exposição relevante do fundo, que em outubro teve 4 distratos, mas a gente está falando desse mesmo esquema aí de você pegar um devedor, trocar um devedor pior por um devedor melhor. E também, como o fundo, ele tá, como a gente tem a valorização dos lotes e também, né, reposição da inflação, enfim, tanto dos lotes quanto dos apartamentos, a gente está falando que antes, em 2021, 2022, ele vendia os prédios, os loteamentos aqui, por 8 mil reais o metro quadrado, e agora a gente está vendendo por 9 mil, 10 mil o metro quadrado, ou seja, um maior valor ali para a empresa, e aí a condição financeira dela fica melhor, né? Também tem o CRI Fazenda Bayer aqui, que é um incorporamento, um loteamento lá em Curitiba, que tem uma demanda reprimida alta, né? Normalmente a gente tem muito loteamento em fazendas ali, nessas áreas mais rurais, né? Mais agrícolas, e aí a gente está falando de uma demanda reprimida alta, porém, são 252 lotes, 1 milhão por lote, quase 2 mil metros quadrados
por terreno, né, por lote. Então, a gente tá falando aí, 2 mil metros quadrados por terreno, acho que um terreno deve ter alguns lotes, né, dentro dele. Então a gente tá falando aí que é um empreendimento para classe média, mais ou menos, né, classe média, alta renda até, quem sabe. Então, Cribayer aí, interessante essa demanda reprimida aí em Curitiba, né. E aí tem o FDIC Residence Club, que é o FDIC que é uma multipropriedade, né. O que é uma multipropriedade? Eu explico também tanto no vídeo do CBVI, também vou deixar aqui no card pra você, quanto também no Tigar 11, né. O que é a multipropriedade? Multipropriedade são esses resorts, esses hotéis que você vai e eles tentam te vender um pedacinho ali de uma propriedade. Nossa, não, você vai poder vir aqui no mês que você quiser e tal, você pode usar você aluga aqui por 12 meses, você pode usar esse quarto de hotel, esse quarto do resort durante um X período de tempo. Então isso é a multipropriedade, porque esse apartamento, esse quarto de hotel que você comprar, que você alugar, vai ser de várias outras pessoas também, né? Então é uma multipropriedade. E aí a gente tá falando da multipropriedade, são duas, né? Um FDIC, então são duas multipropriedades, uma em Fortaleza e uma no sul, né? Na região sul. São 217 unidades aí que já foram vendidas, e a gente tá falando aí do projeto Fortaleza, que também tem o Ilha-Sol e o Fortaleza, né? E aí o Fortaleza já teve 154 unidades vendidas, então assim, eles estão caminhando também, né? E aí, um ponto interessante é que no multipropriedade, quando a gente está falando da chegada de férias, é um momento em que mais pessoas vão para os resorts, ou seja, dá para fazer mais vendas, né? Então a gente está falando que esses períodos ali de férias escolares, férias de Natal, de Ano Novo, são períodos bons para multipropriedades, né? Interessante comentar sobre isso. E tem as operações True Sale, né? Então a gente tem esse FDIC, que faz o financiamento de uma multipropriedade, a gente tem os CRIs normais e a gente tem as operações True Sales. O que são as operações True Sales? Quando você vende um loteamento em uma corporação, como a gente já comentou, você pega um monte de clientes pessoa física e esses clientes pessoas físicas vão pagar para você, né? Uma carteira de clientes pessoas físicas vão pagar para você todo mês, porque eles compraram financiado esse loteamento, né? Esse lote ou esse apartamento. E aí o que acontece? O True Sale nada mais é do que o fundo aqui, o Life 11, pegando essa carteira de clientes e fazendo tanto esses distratos estratégicos, porque você troca um devedor que tá ruim para um devedor que tá bom, você cobra um juros mais alto em algumas operações, então você consegue fazer algumas remodelações nessa carteira de clientes aí, nessa carteira de financiamento, e aí você consegue algumas melhoras, né? Então o fundo também faz isso através dessa True Sale. Mas ele já comentou que a probabilidade, o que ele realmente quer é diminuir a exposição à True Sale. Então a gente tá falando aí de uma diminuição. E aí falando do Life 11, o que é, né? Justamente esse objetivo de investir em loteamentos, tanto abertos quanto fechados, né? Fechados são aqueles condomínios fechados e abertos aí são loteamentos abertos, e incorporações verticais e horizontais, que são justamente os prédios, né? E aí, qual que é a ideia do fundo? O fundo ele busca investir principalmente na região sul. Por que região sul? Porque é uma região sul que tem o PIB per capita melhor do Brasil inteiro, a taxa de desemprego melhor também, né, a mais baixa, ou seja, um devedor, são pessoas físicas com mais condição bancária, mais condição de crédito, mais condição de renda, então são pessoas ali que conseguem ter um crédito, né, um crédito para financiamento melhor, então você acaba tendo menor risco aí, e um índice de IDH também melhor, então você consegue cobrar mais, né, então interessante comentar sobre isso. Ele também, o que ele faz, né, quando você tá fazendo loteamento, por exemplo, em Goiânia, né, no Goiás, como é o caso do Tigar 11, são áreas muito frequentes, principalmente em São Paulo também, né, em corporações em São Paulo, prédios em São Paulo, são lugares em que existe muita construtora, muita incorporadora fazendo empreendimentos nesses lugares. Então, quando você vai para o sul, que é um lugar que tem poucos empreendimentos sendo realizados e poucas empresas que realmente sabem fazer isso, você acaba que tem uma demanda reprimida aí, porque são poucas pessoas que atuam nesse segmento, e também o fundo ele consegue, como ele, na maioria dos casos, ele que origina a operação de crédito, ele consegue algumas vantagens com isso, né? Então, além de ser um mercado aquecido, uma demanda reprimida, a gente está falando aí que ele consegue entrar no mercado que a competição não é tão intensa e que ele consegue, ele mesmo, criar as operações, né? Ele comenta aqui justamente, ele consegue criar, então ele cria de acordo com a maneira com que ele quer que a operação seja feita, e para ele criar essa operação de crédito, ele tem que passar por um processo ali rigoroso, né? Dizendo a gestão aqui, para poder entrar. Então é interessante comentar sobre isso, né? E aí ele também pode, como a gente tem uma escassez de crédito, então são empresas, né? São loteadores e incorporadoras que têm um acesso a crédito mais dificultado, tanto por ser na região sul, quanto também por serem pequenas, né? De pequeno e médio porte. A gente está falando que elas têm condições bancárias mais difíceis, né? Linhas de crédito bancário mais difíceis. Então o fundo ele acaba conseguindo personalizar mais esse empréstimo dele. Então é interessante comentar sobre isso, né? E aí ele também atua, justamente o que ele comentou aqui, ele atua tanto emprestando dinheiro quanto também dando
dando ajuda, né, tanto de governança, quanto de contabilidade, quanto de gestão para essas empresas, que são empresas de médio porte. Então é interessante, é o mesmo modelo do Tigar 11, né? Assim que terminar esse vídeo aqui, você já assiste o vídeo lá no card, fechou? E aí ele comenta que ele não faz empréstimos para a aquisição de terrenos. Por quê? Porque é mais arriscado, né? O cara nem comprou o terreno ainda, então ele quer pegar empreendimentos que já estejam na fase de desenvolvimento, né? Interessante. E aí a gente tem aqui na DRE dele, de resultados, né? Eu acho que o fundo, ele usa o modelo de contabilidade de competência, diferente da maioria dos fundos imobiliários que usam o modelo de caixa, tá? Eu realmente tenho uma preferência por usar o modelo de caixa, é mais tranquilo, é mais fácil de você entender, é menos dor de cabeça, é menos a probabilidade de dar errado, então tem esse ponto. Mas o fundo aqui, pelo que me parece, usa o modelo de competência, né? O modelo de regime contábil aí de competência. Então, nesse mês de outubro, ele teve o maior resultado dos últimos 2 meses. Aí você pode perguntar, nossa, então o fundo está fazendo um ótimo trabalho? Não é bem o caso. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que teve emissão. Então esse valor aqui, total de receita, a gente tem que dividir pelo total de cotas, porque tem mais cotas. Então, no final do dia aí, deu um resultado parecido, né? A gente tem as operações through sales aí, que é justamente isso, dele melhorar a carteira de crédito dele e receber esse dinheiro aí dessa carteira de crédito dele. Então, ele teve um resultado aí de 2 milhões, teve também mais 2 milhões aqui na de CRI, e correção monetária. Correção monetária é justamente quando você tem o valor do CRI ali corrigido por IPCA, né? O valor principal do CRI. Então, justamente por ter essa correção monetária e essa apreciação de ativos aqui, me leva a crer que o regime de competência aqui do fundo o regime contábil dele é de competência e não o caixa, como é na maioria dos fundos, né? E aí o fundo aqui, né, você pode ver que no mês que ele pagou a taxa de performance ele teve um alto gasto e também um custo de emissão bem alto também, por causa dessa emissão que ele fez ali em setembro, outubro. E também o que acontece? Como o fundo ele tem esses CRIs e como ele usa o modelo de competência, esses CRIs, como são atrelados principalmente a IPCA, quando a Selic sobe, a gente tem a marcação a mercado, esses CRIs perdem valor e acaba o que acontece? Quando ele perde valor, a Selic sobe, isso impacta diretamente no dividendo do fundo. Então, o fundo, ele saiu do mês ali de agosto, 2 meses atrás, de uma reserva líquida positiva de 1 milhão para uma reserva líquida negativa agora de outubro de menos 2 milhões e 600, né? 2 milhões e 700 quase. Então ele teve um resultado pior nesses últimos 2 meses aí e acabou tendo que usar muita parte da reserva para poder distribuir esse resultado de 0,135, né? Que ele tem distribuído. Então você pode ver que o resultado dele é bem volátil, né? Inclusive mal tem não recorrente aqui, porque não existe não recorrente para esse fundo aqui praticamente, né? Ou não, ou essa cor aqui tá muito ruim, mas acredito que não tenha. Não, é marrom, praticamente não tem, né? E basicamente não tem. Os CRIs aqui, dá pra ver a marcação a mercado atuando nesses CRIs aqui, que vai pra negativo, né? Negativado, negativo. Na verdade, isso é despesa, né? O CRI tá aqui, então, perfeito. E aí a gente tem o FDIC também, então é bem volátil, né? A receita do fundo, dá pra ver que tem bem volátil. E aí o marrom sim é a apreciação dos CRIs, né? Então dá pra ver que tem mês que é negativo, tem mês que é positivo, tem mês que é negativo. Então o fundo acaba tendo essa instabilidade. Quando a gente tem instabilidade na receita e no resultado, o que a gente procura fazer? A gente procura ter um guidance. E a gestão já disse que o guidance dela é distribuir esse mesmo patamar aí, dando um dividend yield de 18% no ano, nesses 2 meses agora de novembro e dezembro, né? Inclusive ele já pagou isso. E a carteira do CRI, com certeza a gente está falando aqui de uma carteira que tá, essa tabela aqui tá desatualizada por conta que eu já comentei com vocês, que a gente está falando de um VP que saiu de 9,94 e aí teve essa correção agora também, né, em novembro da carteira de CRI dele, então deve estar um pouco abaixo disso, mas usando essa tabela aqui, você comprar um fundo a R$9 seria a mesma coisa que comprar um CRI IPCA mais 19. Incrível. Olha um risco IPCA mais 19. Quem diria, hein? Quem diria? A gente já tá falando de uma taxa de IPCA mais 13 no fundo, e aí mais o deságio que a gente tá falando aqui, a gente tá falando de IPCA mais 19. Então, assim, um absurdo, né? Um absurdo. Eu fico me perguntando assim, claro que, o que acontece? Essa taxa é muito alta, porque a gente tá falando de loteamento em incorporações. Loteamentos em incorporações são operações mais arriscadas, mas justamente por ser mais arriscada, ela consegue trazer um retorno maior. Então, quando a gente tá falando que a empresa que está fazendo esse empreendimento vai conseguir um retorno maior, ela consegue pagar por consequência mais, caso não dê tudo errado, né? Então, a gente está falando disso, e aí está falando de IPCA mais 19, menos taxa IPCA mais 17,5, então muito alto, né? Muito alto, tanto que o fundo consegue pagar. E aqui sobre a carteira dele, mas antes de entrar na carteira, né, isso me lembrou do seguinte, a gente tá falando aí de uma taxa, um dividend yield de IPCA mais 18, né, um dividend yield de 18% no ano.
para empréstimos. E normalmente quando a gente está falando de empréstimo, o que você acha que vai render mais? Uma operação física ou um empréstimo, que vai cobrar CDI mais 2, né? Normalmente a gente está falando que uma operação de empréstimo vai render mais, né? Um fundo imobiliário de papel vai render mais em dividend yield do que um fundo imobiliário de tijolo, né? Claramente. E o que acontece? O Tigar 11 seria o nosso fundo imobiliário de tijolo aqui, porque ele que faz o desenvolvimento, enquanto o Life 11 é o nosso fundo imobiliário de papel. Só que, como a cota do Tigar 11 está muito amassada, enquanto a do Life está quase no VP, inclusive estava acima do VP e por isso que ele fez a emissão, qual que você prefere? Você prefere investir no Tigar 11 com 17% de yield ou investir no Life 11, que é um credor, que é uma dívida, que tem o mais rico? Porque se a gente está falando de dívida, significa que ele vai ganhar só o que ele já combinou. Então ele não tem como ganhar mais, diferente do Tigar 11, que é um fundo de tijolo, que ele pode ganhar mais do que o que ele espera, porque ele consegue vender a preços maiores, né? Então qual que você prefere? Pegar um fundo imobiliário de tijolo pagando 11% ao mês, ao ano, ou pegar um fundo imobiliário de papel pagando 11% ao ano, né? Então, obviamente, a maioria das escolhas das pessoas seriam pegar o fundo de tijolo. E o Tigar 11 é justamente o nosso fundo de tijolo aqui de desenvolvimento nesse caso. Então, o Life 11, por mais incrível que ele pareça, por mais alto que seja o dividendo dele, nesse atual cenário de mercado, né? Eu, pessoalmente, iria pro Tigar 11. Inclusive, eu tenho o Tigar 11, né? Então, entre o Life 11 e o Tigar 11, que são operações bem parecidas, né? São empresas e carteiras bem parecidas, né? Tirando a parte de que um é de papel e o outro é de tijolo, eu realmente teria essa preferência para ir no Tigar 11 do que no Life 11, até porque o risco do Tigar 11 é bem menor do que do que o risco do Life 11. Por quê? Tanto porque o Tigar 11 é o nosso empreendedor, enquanto o nosso Life 11 aqui é o credor, né, o investidor, mas também por causa da diversificação. O Life 11 ele tem uma carteira muito pouco diversificada, né, até por ser um fundo pequeno, dá pra ver aqui, ó, o EMA 11 representa 9% do fundo. O Vectra tem o Vectra normal, o Vectra da terceira emissão e o Vectra da quarta emissão, então tem uma sobreposição aqui, né, a gente tá falando aí dele representar mais de 12%. Aí tem o SJRN, também tem uma exposição relevante de 12%, tem o Mirante, então a gente está falando de um fundo que não é tão diversificado, e além de não ser tão diversificado assim, a carteira dele já é agressiva por si só, e ele já é um credor, né, então o credor ele tem mais mãos atadas do que, por exemplo, o empreendedor, né, então o credor, se der algum calote aí, algum problema com a empresa, é mais difícil para ele se recuperar do que o empreendimento, que o cara, se ele quiser, ele vai vender, ele que vende, ele que tem que ir lá e botar a mão na massa e vender, diferente do credor aqui, né, mas então a gente está falando de uma carteira de IPCA mais 13, muito alta, né, e aí tirando ali a marcação a mercado, mais ainda o deságio dele, a gente tá falando de IPCA mais 19, incrível, CDI mais 10, muito agressivo, são muito agressivas essas taxas aqui, muito agressivas, mas os CRIs aqui me parecem ser de boa qualidade, então se por um lado é agressivo, por outro lado também tem uma certa tranquilidade em relação a isso. E IGPM mais 13, né, então muito alto, 15 ativos no fundo, mas a gente tem uma concentração bem grande, né. Tem os CRIs dele aqui, você dá pra ver que a taxa dele é bem alta. A gente tá falando de o portfólio em geral deve ter vendido 70%, então 70% aí dos empreendimentos estão vendidos, dos apartamentos e loteamentos estão vendidos. O LTV, né, que é justamente o contrário do saldo devedor, que então assim, para cada R$100 que o fundo tem emprestado, quanto que ele tem em garantias? 214, né? Então ele tem R$114 a mais para cada R$100 emprestados que ele tem. Interessante comentar sobre isso. A duration do fundo é muito baixa, 2,5. Então são empreendimentos que vão ficar rodando assim toda hora, e o fundo vai ter que ficar comprando CRI toda hora, porque a duration é baixa, porém o vencimento não é baixo, né? E por que acontece que a data de vencimento é lá longe, 2030, e a duration, né? A duration é o prazo médio para você receber seu dinheiro principal investido de volta, é tão baixa, né? Cerca de 2 anos aí, porque a gente tá falando de uma alta taxa, né? Então com essa alta taxa aí, a gente consegue basicamente dobrar o capital em 2, 3 anos, entendeu? Então tem por conta disso, né? Então assim, é um fundo pouco diversificado, tem um LTV até que tranquilo, mas porém, esse LTV, a gente tá falando aqui de um LTV que conta muito com estoque, tá? Então, o que acontece? A empresa, a loteadora, a incorporadora, a construtora, ela vai dar como garantia o próprio prédio, né? E esse próprio prédio, se a incorporadora não pagar, por que você acha que ela não vai pagar? Porque ela não conseguiu vender o estoque, né? Não conseguiu vender esses loteamentos, esses lotes e esses apartamentos. Então, se ela não conseguiu vender e ela não vai pagar você, acontece que o que vai acontecer com você? Você vai ganhar esse apartamento. E se ela que tem expertise não conseguiu vender, você vai conseguir vender? Então ele comenta aqui que justamente se você tirar os estoques dessas garantias aqui, a gente já está falando de uma garantia que diminui bastante, né? No geral, deve dar um saldo devedor aí de 150, ou seja, R$50. No geral, tá? Eu tô chutando aqui. Seria R$50 para cada R$100 emprestados, né? Então, sobre as operações em geral são isso, a gente já comenta um pouco mais sobre elas. Assim, é um fundo que ele tem a mesma parte de CRI,
né, de dívida que tem o Tigar 11, né? Ele empresta justamente para essas operações. Só que o Tigar 11, como a gente já disse, a maior parte dele é justamente voltada a ser sócio dos empreendimentos e não o devedor. A gente está falando de uma carteira que ele aumentou IPCA e diminuiu IGPM e CDI, interessante movimentação dele, né? Já está apostando numa queda da Selic no aumento do IPCA, e aí a maior parte das operações do fundo são de loteamentos e a outra parte de incorporações e também de multipropriedades, né? E a gente tá falando aí de uma exposição de vendas, né? A gente tá falando do portfólio dele, 75% dos empreendimentos já foram vendidos, 17% tá em até 50%, ou seja, ainda não foi muito vendido, e 32% já foi mais da metade vendido, né? Então é interessante já tá numa posição confortável, né? São CRIs aí, são empresas que estão com a saúde financeira até que tranquila, acredito eu, né? Aqui ele comenta, né, justamente da exposição, a CRI é 64%, o True Sale, que é justamente essa carteira de crédito de pessoas físicas, tá em 18%, e o FDIC que ele tem é 10%. Além disso, a gente tá falando da exposição por região, a maior parte é a região sul, e aí também temos o Nordeste e Norte. Norte eu fiquei bem impressionado, né? Até porque ele tem uma exposição grande a Norte, então fiquei um pouco impressionado, mas a maior parte é Nordeste e Sul, né? Diferente do Tigar 11, que, por exemplo, ele pega mais no Centro-Oeste, né? E a gente tá falando aqui também de uma exposição por obra, a maior parte também já foi concluído, a outra parte está na metade concluído, de 50% a 100% concluído, né? Então a gente tá falando de operações mais tranquilas, né? Como eu disse, embora a taxa seja muito alta e muito agressiva, a gente tá falando de que, olhando pro crédito em si, como é ele mesmo que originou, né? Ele comenta justamente dessa vantagem dele mesmo originar, de ter pouco acesso a crédito pros empreendedores dessa área, então a gente tá falando aí de que são empresas até que tranquilas, né? Então são obras até que tranquilas, embora a taxa seja mais alta e possa parecer mais agressivo, ele acaba sendo mais defensivo. A LTV, como a gente já comentou, né? Então ele tem aí mais de R$100 em garantia para cada R$100 emprestado. As vendas do portfólio em geral, 72% das vendas já foram feitas, então são empresas com saúde financeira boa. As obras também já estão caminhando para o final. Um VGV total, que é o valor geral de venda de todas essas unidades, vai dar 900 milhões, 800 milhões na realidade. A taxa real média, né, que vai ser uma taxa acima da inflação, um retorno de 14%. O indexador, a gente já mostra aqui, IPCA e CDI. Então esse GPM aqui não está nos CRIs, está provavelmente ou no FDIC ou no True Sales, enquanto a gente está falando aqui da exposição desses CRIs, são única e sênior, né? Única e sênior é justamente que você é o único tipo de credor, ou seja, todo mundo recebe igual, e sênior significa que você tem prioridade no recebimento, diferente do subordinado. Quando você tem um CRI subordinado, você recebe depois do sênior, né? Então tem essa diferença, então a gente está falando de uma boa qualidade de crédito, né? Justamente, embora pareça mais agressivo, a gente está falando de uma carteira que é mais tranquila. Falando das operações em si, a gente tem o Criema, que foi justamente para criar essa barra loft aqui, que é um prédio. Ele foi uma emissão de... Ele realmente pega valores mais... Ele normalmente tende a pegar a crise que ele seja o principal, né? Até por causa que ele que origina. Então, assim, a emissão foi de 29 milhões e o fundo investiu 30 milhões. Ou seja, ele é basicamente o único credor dessa operação aqui. 89% das operações das unidades já foram vendidas, né? Interessante comentar sobre isso. O Crivectra, que é a maior exposição, né? Foi uma emissão de 70 milhões e ele pegou 50 milhões, ou seja, de novo... A maior parte é a reserva do Saltinho, então é um loteamento aberto ali que fica em Londrina, né? Londrina, muito bom, a cidade de Londrina para loteamentos, inclusive pelas características que a gente já comentou, inclusive é o que está na thumb, então é bem bonitinho, né? Essa reserva do Saltinho aqui, então é esse empréstimo aqui para Vectra. Uma das operações é nessa reserva do Saltinho, né? E a gente está falando também desse CRI aqui, que são 50 milhões, ele pegou 46, então já mostra de novo que ele é o maior credor aí, né, das empresas, até porque ele que origina o crédito. Tem o CRI Mirante também, uma exposição relevante, tem também o CRI aqui, eu quero pegar os FDICs, né, tem aqui os outros CRIs aqui, como você pode ver, e aí tem os FDICs. O FDIC é justamente essas multipropriedades, são a multipropriedade, são o Residence Club, né, que são o quê? São dois resorts, né? Então a gente está falando do primeiro resort lá em Fortaleza, no Ceará, e outro no Paraná, né? Ilha do Sol. E aí, como são dois resorts, a gente está falando aí que tem uma alta... O Itaú que estruturou, né? Tem uma alta atratividade para os investidores e com um risco de diversificação tranquilo, né? Então a gente está falando de um alto rendimento, paga de CDI mais 10, é justamente o que paga CDI. Então, assim, é um absurdo. Você pensar que o cara tá pagando 25% ao ano quase com CDI a 12, né? Então, pô... 22%, 23% ao ano, muito alto, né? Muito alto para alguém. Se alguém pagar 23% ao ano, você dobra o seu capital em menos de 4 anos. Então, você consegue você transforma R$100 em 200 em menos de 4 anos. Pensar que muita empresa não faz isso, né? Você vai ver o ROIC das empresas aqui, você entra nos Status Invest, você vem aqui pegar o ROIC das empresas, você não vai encontrar, vou fazer ao vivo aqui com vocês, né? Você não vai encontrar uma empresa que tem um ROIC acima de 25% tão facilmente assim, né? Então, você pensar que o cara, essa empresa aqui vai ter que ter um resultado acima de 25% para pagar essa dívida que é tão alta assim, né? Deixa eu pegar aqui, ó, ROIC. Maior que 25%.
Vamos ver quais são as empresas que têm um ROIC maior, que geram mais de 25% de retorno ao ano, né? Que é basicamente o que a gente está buscando dos nossos devedores aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui. O Statusvest aqui pra... Aqui, ó. A gente vai desconsiderar esses aqui, que tem um negócio absurdo, né? Esse aqui provavelmente está errado. Mas se você pegar aqui, são basicamente... Quais empresas que geram um ROIC tão alto assim? Vamos pegar as reais aqui. Plano, né? Ou incorporadora. São pouquíssimas empresas, e a maioria são empresas pequenas, né? Então a gente está falando aí realmente pouquíssimas empresas que têm um ROIC maior que 25% ao ano, né? Então a gente está falando disso. O True Sales, que é justamente isso, né? Ele pega esse dinheiro aí, 20% do patrimônio dele antigamente, né? Agora deve estar por volta disso, mas ele quer diminuir essa exposição. São essas carteiras de crédito aí que ele compra, essas carteiras de crédito, essas carteiras de financiamento para pessoas físicas descontadas, e aí ele faz tanto essa gestão do giro estratégico, né? De tirar o pessoal que está inadimplente, renegociar o contrato, pegar um credor melhor, um comprador melhor, e aí ele também consegue moldar a taxa de juros dele. Então ele ganha tanto nessa questão que ele compra com desconto, tanto também que ele muda a taxa de juros dele a bel prazer, né? E a gente está falando aí dele continuar investindo também, mas ele dilui essa exposição. Quais são essas carteiras de crédito? São a empresa que ele criou, né? Ele criou essa SPS, Empresa de Propósito Específico, lá em Maragogi, que tem essa exposição no Green Portugal e no Green Maria. Então é justamente um loteamento de fazendas, aí esses lotes foram vendidos para pessoas físicas, as pessoas físicas compraram esses lotes, e aí a carteira de crédito que essa loteadora gerou, ela vende para o Life 11 aqui, que adianta o dinheiro para a gestora, né? Para a loteadora, e aí o Life 11 fica com essa carteira para ele, né? E aqui ele comenta justamente que ele está conseguindo... ele projetou um retorno de 12% e agora está chegando perto de um retorno de 3%, ou seja, conseguiu aumentar em 1% o retorno. É uma área... Como é uma fazenda, né? A gente está falando de uma área agrícola ali, como eu falei para vocês, e que tem um adensamento urbano muito alto, então ele fala que está justamente progredindo, está indo bem, e aí ele conseguiu aumentar o retorno. Tem a SPE, né? A empresa para comprar ali o loteamento ali do Green Portugal 2, lá no Paraná, perdão. Então, assim, é um loteamento ali que também tá tranquilo, tá indo tranquilo, ele fala que tá fazendo esse giro estratégico, tem aumentado a rentabilidade. Então, no geral, sobre o Life 11 é isso. É um fundo que ele tem muita rentabilidade, né? Muita rentabilidade, só que realmente, se você for o cara que gosta mais de dívidas e tal, pode pegar o Life 11 tranquilamente, né? Sabendo que ele é um fundo arriscado, sabendo disso, é um fundo que realmente é uma oportunidade interessante, né? Algo que eu nunca tinha visto antes, 100% loteamentos em corporações, né? Então é interessante o fundo ser uma oportunidade aí que eu nunca tinha visto antes, né? Porém, você tem que ter essa idealização ali de que, primeiro, isso não é uma recomendação de investimento, segundo, que ele é bem agressivo. Então, se uma empresa dessas não pagar, entrar em recuperação judicial, por exemplo, a gente está falando aí que o fundo, como ele é pouco diversificado, a gente está falando que ele perderia 10% do patrimônio líquido dele. Ele perdendo 10% do patrimônio líquido dele, a gente está falando que a cota ela desabaria 20%, 30%. E duas empresas, por exemplo, dão calote, a cota cai 40%. Então não dá pra ficar surpreso com esse tipo de movimentação, né? Porém, é um fundo que tá pagando bem. Então se você tiver essa consciência e quiser realmente pegar ele, aí realmente parece ser uma oportunidade interessante. Agora, eu pessoalmente preferi o Tigar, tanto por causa de ser de tijolo, tanto também por causa da qualidade do fundo, da gestora e vários outros motivos. Fechou? Mas sobre o Life 11 é isso. Se você gostou da análise, se inscreve aqui no canal, manda esse vídeo pro teu amigo favorito, deixa o like. Se você quiser qualquer fundo ou tiver qualquer dúvida, tanto da análise do vídeo quanto do vídeo do Tigar, pode deixar sempre nos comentários que eu respondo todos. Então, sobre o Life 11 é isso. Espero que você tenha assistido esse vídeo na velocidade 1.25 no máximo, porque eu falei bem rápido para encurtar o tempo aqui, senão eu ia ficar 1 hora gravando, né? Então, mas sobre o Life 11 é isso. Já se inscreve no canal, deixa o like. É isso, é nóis e